Programa Opinião em Debate. Jornalismo responsável em primeiro lugar. A maior equipe de debatedores do rádio goiano. Com Rosenval Ferreira. São 8h01, precisamente neste feriado de terça-feira. E quem não está aqui? Quem não está aqui porque não gosta de rádio. Quem está conosco gosta de rádio e muito. À minha direita aqui, o grande Djalma Rezende, advogado. Djalma, tudo bem? Bom dia aos componentes da mesa, professor Tarran, Maurício Martins e aos novos ouvintes que nos assistem todos os dias. O Djalma Rezende hoje está paisano, quase que eu não reconheci. É igual soldado quando tira a farda. Menino, né? Tá novinho, né? Tá novinho, né? Ele tirou a farda. São muito bons. Vamos à vinheta do Djalma Rezende. Djalma, pode mandar bala no seu pitaco da terça-feira. O meu pitaco, Rosenval e ouvintes, vai para o novo Código de Processo Civil, que veio trazer reformas aí profundas, ainda com uma preocupação de atropelamento do devido processo legal, mas eu acho que tudo que se faz para acelerar os processos judiciais é muito bem-vindo, e porque também justiça tardia, todos nós sabemos que não é justiça. E também um outro fator muito relevante são as férias dos advogados, que se inicia em 20 de dezembro e termina em 20 de janeiro. Porque todos sabem, o professor Tarran está aí, que só os advogados cumprem prazo. Né? Ninguém cumpre prazo. Nem o Ministério Público, nem o Judiciário, exatamente. Só os advogados cumprem. Então, nós pelo menos vamos ter aí um período que nós não vamos ter prazos a correr. Tive uma pessoa que pediu para transcrever em sua lápide. Aqui jaz um advogado que não tem mais prazo a cumprir. Não, aliás, que os bons advogados cumprem prazos, aqueles péssimos, eles perdem as causas por decurso de prazo, né? Muitos deles. Que é um absurdo. Maurício Martins, tá tranquilo, aí, Maurício? Tranquilo. Não sei não. Feriadão. Não, ontem eu tomei todas. Tomou todas. Vamos lá, a vinheta do Maurício Martins. Não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta do meu lepo. É isso aí, manda bala, lepo. É o seguinte, o Tiradentes naquela época mobilizou a galera lá, ele era dentista militar, para quem não sabe, né? Porque a coroa portuguesa, já na baixa da arrecadação da mineração, aumentou o imposto daquela época, né? A derrama, o quinto, né? Então, hoje, nós vivemos a mesma coisa, né? Não, a mesma coisa não. Eu queria ter um quinto. Eu queria que pegasse só um quinto. Hoje é 3 quintos. Hoje não é verdade? Não, sério, faz as contas na ponta do lápis. Eu queria que tivesse um quinto. 3 quintos, não. Seria uma beleza. Quinto dos infernos, estamos nós. Hoje, né, a gente vê aí a sangria da arrecadação. O que o governo faz? Aumenta a gasolina, faz o ajuste fiscal que é só para nós, não tem ajuste para o governo. Continuamos no mesmo jeitinho que era antigamente. Só que agora com doses de maldade muito maiores do que naquela época. Então a gente está precisando de um novo Tiradentes. Eu não estou vendo esse Tiradentes aí não. Eu também não. Né? Mas a gente está precisando de um novo porque o Estado está explorando o brasileiro da mesma forma que explorava aquela época. Ou pior. Pior. Eu falo que é pior. Mais inteligência e mais sacanagem. Professor Alberto Tarran, essa vinheta do Tarran, vou te falar, viu? Ela é em vinheta que mostra tanto que o sujeito é enjoado, viu? Sinceramente, porque ele é enjoado, porque assim, enjoado você sabe que você que é um professor, o termo enjoado, ele passou a ser pejorativo depois de uma certa década, porque antigamente enjoado era o sujeito que só andava na linha, era o sujeito correto, que queria tudo certinho, ou não é? Então, hoje enjoado. Eu estou usando o termo antigo. Não, eu sou do novo. É do novo? Manda a vinheta dele para nós aí. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Essa música ela é perfeita. É. Tem que escutá-la inteira.
Para entender. E o Cartola, ele era, na simplicidade dele, até fala o português errado ali, depois vem o pessoal cantando certinho. Mas o bonito é falar errado. É perfeito. Cartola é o máximo. Meu pitaco hoje é assim. Não, sinceramente, aqui nós estamos no ar, não tem problema. Eu não consigo, meu telefone é igual ao seu? Não, o meu é mais bonito que o seu. O seu não é mais bonito, mas meu telefone... A diferença dele é que ele já pagou meu 3 telefone prestações. tem a possibilidade de ter esse tocar desse jeito aí. pode. Então depois você vai pôr pra mim, que eu sempre queria esse tocado aí, que esse telefone do tempo do Onça, É do que Onça. tocava assim, né? O seu tocou bonito, Tocou, gostei. desculpa ter tocado aqui, eu Não, mas esqueci eu de colocar gostei foi até bom ele tocar, pra você pôr esse tocado. também. Diferencia aí, ó, tá vendo? Ele é teimoso. Meu pitaco é simples hoje. Há décadas que eu discuto em sala de aula, em palestras sobre a redução da maioridade penal no Brasil. Só quero lembrar as pessoas que falam assim, mas colocando 14 anos, nós estamos colocando agora os meninos de 12, 10 no crime. Deixa eu explicar uma coisa, quem tem que criar filho é pai e mãe. O Estado com o papel dele. Agora, aí ó, aí Desliga o acontece. trem? Não Tô sabe desligando, desligar, não? Não sei, não, é novo. Não, tira a mão das minhas coisas aqui. Eu não sei onde pegar minhas coisas. Cobrador esse dia dura, hein? Não, o telefone não toca muito assim. Cobrador no em feriado. feriado, meu Deus. São meu três Deus. coisas que E o ele ficou telefone meio toca amarelo assim. com esse telefone. Ou é cobrador, ou é amante em dobro, não sei. Ou então ganhou eleição, ou então é agiota. Rapaz, eu tô tão de dinheiro, quando eu passo meu cartãozinho naquele caixa eletrônico, faz tempo que estão processando, já sai correndo. A vida tá tão boa. Mas falando o seguinte, aí fica, como no caso do Rio de Janeiro agora, o desembargador, o juiz colocou na rua os menores que estavam aprisionados, vamos dizer assim. Meu amigo, eu não estou preocupado em você falar que tem que defender a criança de 14 anos. A partir do momento que ela cometeu um crime, não é uma criança só, é um bandido, é um assassino. Então não vem com essa, porque colocar com 12 anos, eu vou pegar os meninos. Menino de 14 anos que matou, tudo bem, vamos cuidar dele. Mas só que ele é um assassino, não vou tratar mais como criança, não. Me desculpa, eu não trato, não. Aí põe na rua esses meninos, crianças, para sair matando de novo. Então eu sou contra. A minha redução da maioridade tinha que ser a partir dos 12, né? Nem 14, não, nem 16, é 12. Nós temos um modelo da Inglaterra que é o seguinte, não tem a discussão sobre a idade. É o tem tipo a discussão sobre o tipo do crime. Eu entendo que talvez esse fosse um bom caminho para o Brasil. É o tipo do crime. Se o crime for hediondo, se o crime for de maldade, doloso contra a vida. Doloso contra a vida, aquela criança será julgada de acordo com aquele crime. Então, se for assim, eu acho que nós poderíamos ser um caminho. Mas aqui no Brasil tudo se transforma num debate ideológico. Eu nunca vi um país para gostar de fazer debate ideológico. Eu acho que tem pouca ideologia. Na verdade, muitos deputados pegam na carona no populismo da atitude. Perfeito. E o povo que não tem cultura, não é uma discussão profunda. Quer viver num país de cultura, num povo que não tem cultura. Olha o que vira. Essa baderna. É verdade. Menos de 2% dos crimes contra a vida são cometidos por de 16 a 18 anos. Eu quero encarcerar esses 2%. Os 98 estão livres, né? São bem criados, estão trilhando o caminho certo. Agora, o problema é esses 2%. Perfeito. O próximo Opinião em Debate, lá na TBC Cultura, é sobre esse assunto, sobre a diminuição da idade penal. Professor Marcos Fleury. Bom dia, tá diferente? mestre. Cortou o cabelo? Eu fui ao velório do Tiradentes, rapaz. Foi complicado. Mas você cortou o cabelo, não cortou? Cortei. Você cortou o cabelo. Cortou e lavou. Parece que foi no King Kong. Foi no King Kong. Não, mas o que está diferente aí é que você lavou o cabelo também. Tá tudo novo. Tá tudo novo. Lavou, né? tá novo. Né? Vamos à vinheta do professor Marcos Fleury. Vou apertar, mas não vou acender agora. Simbora, gente. Vou apertar, mas não vou acender agora. E se segura, malandro, pra fazer a cabeça de hora. Você vê que antes do seu pitaco, você vê como até a vinheta dos participantes aqui mostra a pluralidade desse programa. Olha aqui, o grande advogado Djalma Rezende, internacionalíssimo. Com os Rolling Stones, meu. Não é fácil, não. Rolling Stones é a banda eterna, né? Aí vem o Maurício. Chegou pra Maurício Lepo-Lepo. Martins, vem pra Lepo-Lepo. E eu sou obrigado a engolir o Lepo-Lepo dele. Porque ele que escolheu. Engoliu o aí Lepo-Lepo, não pode falar essa hora. O professor Tarran, que vai lá pra Cartola, meu. Aí o Fleury vem com esse... Bezerra da Silva. Bezerra da Silva, né? Mata Bezerra também, A pluralidade. Fantástico, né? Bezerra da Silva. Mas vamos lá, Fleury, o seu pitaco. Bom dia a todos, bom dia, Rosenval, bom dia, convidados aí. Bom dia, ouvintes. Rosenval, é impressionante a questão da falência do serviço de atendimento em pediatria.
Você anda em Goiânia, no serviço de atendimento da Unimed, no SAL, você vai no IGOP, você vai no Hospital da Criança, não há a mínima condição, certo, de um pai ficar 4, 5, 6 horas sentado no plantão com uma criança. Não tem. É impressionante. Ontem, eu fui ao serviço de atendimento da Unimed, o negócio estava tão interessante lá, que tinha carrinho de pipoca, tinha gente vendendo balão, né? Os comerciantes aproveitaram, claro, eles devem aproveitar do momento. Mas não tinha a mínima condição de uma criança ser atendida naquele espaço ali. A Unimed, inclusive, está pensando, já deveria ter pensado, mas seriamente, em modificar a estrutura, porque aquele lugar ali, que é um pronto-socorro do atendimento da Unimed, foi projetado para quando a Unimed, vamos supor, tinha X de clientes. A clientela triplicou, tem X mais 3 e o espaço continua o mesmo. Então, evidentemente que não tem, fica só se sentar um pai em cima da cabeça do outro. Exatamente. Mas a diretoria da Unimed está preocupada com isso. Mas é importante que eles revejam isso e até mesmo criem espaços adequados, entendeu? Porque as crianças ficam... Como é que uma criança vai ficar 2 horas no colo de um pai? Não fica. Fleury, hoje ninguém... Só se estiver muito doente, né? Só se estiver muito adoentada. Hoje ninguém quer ser pediatra, não. Infelizmente, daqui 10 anos é uma classificação de médico que está de extinção. É uma especialidade complicada. Plástico. Porque é muito trabalhoso, demanda muito tempo. Aí eu fui ao IGOP. Escravidão. Fui ao IGOP. Que também é filiado à Unimed, né? Que é afiliado à Unimed. À noite o médico atende só 25 pessoas. Nossa. Lotado lá na porta, o povo indo embora. Mas 25 é muito. Ô Fleury, isso é um problema. Você sabe que a gente tem que começar a ser meio médico das crianças. Eu estou sendo assim. Eu começo a lembrar dos meus tempos que trabalhei na Santa Casa, pegar as enciclopédias, olhar, para não entrar em pânico. Porque pai entra em pânico, né? Eu entrei em pânico na segunda-feira e peguei minhas 2 meninas, saí correndo com elas, fui lá pro laboratório do núcleo para picar as meninas para saber se não era dengue. Porque tem aquele exame rápido lá, né? E que não é pago pelo Unimed, mas eu falei, não quero saber não, eu vou gastar aqui R$100 com cada uma delas, mas aí pelo menos eu tenho certeza que não é dengue, porque eu pensei que pudesse ser dengue aí seria uma outra equação, não era dengue, eu já descartei a dengue, mas que pai entra se tem uma febre assim, você começa a entrar em parafuso, e nem tudo é assim, eu acho que precisa ter, olha, eu tenho uma pediatra que Deus a tenha, doutora Maria Inês, ô pediatra fabulosa essa, que ainda atende pela Unimed, hein? Porque, igual o Maurício falou, vocês não estão querendo atender mais não. Bom, então eu fico pensando o seguinte, e as crianças, certo, que são atendidas no Serviço Público de Saúde? Nossa Senhora! O cara... E a greve na saúde, então? Aí quando a gente fala em redução da moralidade penal, a gente tem que pensar o seguinte, essas crianças que cresceram num país onde não tem estrutura de saúde, estrutura de educação, certo? Condená-las de forma tão simples assim é muito complicado. Tem que pensar duas vezes. Tem que pensar 2 vezes. Eu respeito todas as opiniões, sabe? Todo ponto de vista eu acho que é bem-vindo, acrescenta no debate, mas nós temos que pensar como que essas crianças foram criadas, certo? O ambiente e o contexto, para que depois possamos condená-las. Vou rapidinho, mas o Brasil é uma mentira. Tudo aqui é errado. Acho que nós somos uma grande mentira. Todos nós. Tudo é errado. Olha, opinião em debate, oferecimento, laboratório Núcleo cuidando de você, 32235000, Arroz Cristal pureza em forma de grãos, Credijuras, melhores condições de crédito para os profissionais de direito, Banana Shopping, aqui no centro da cidade, e a Belcor Seguros, eu falei aqui, falei também, né? Belcor Seguros, se você não estiver fazendo negócio com a Belcor, está perdendo sim. Vamos para o intervalo comercial, que está o Grego no comando da nave, o Grego consegue sorrir no feriado, tranquilo e sereno. Você viu, o cacique Cristiano? Tranquilo, olha lá. Ele não bebeu ontem, não. Bebeu ontem, não? Não. Então, voltamos já já. O shopping do centro da cidade tem sempre uma novidade para você. Curta o Facebook Banana Shopping e concorra a prêmios semanais. São 120 lojas com estacionamento coberto mais barato do centro. Seu filme tem a qualidade dos cinemas Lumière. E na hora da fome, você conta com uma praça de alimentação completa. Acesse o Facebook do Banana e comprove. Produtos lindos e promoção de verdade. Banana Shopping, o shopping do centro da cidade. O que um laboratório ideal deve ter? Agilidade. E para mim, agilidade é ter um laboratório com aparelhos modernos que realizam exames de alta complexidade aqui mesmo em Goiás. Assim, tenho resultados rápidos e confiáveis.
Meu tempo eu divido entre minha família, trabalho e lazer. Tudo muito organizado. Por isso, eu escolho o Núcleo. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. O melhor som, a maior audiência, Rádio 730. Rosenval Ferreira. Confesso que eu estava tentando morder um pão de queijo aqui, mas eu tive que engolir assim, metade dele, mandar lá para baixo, rapidinho. Não deu tempo, viu, Flori? Principais notícias aqui dos jornais dessa feriado. E sabe o que é engraçado? Parece que feriado, alguma coisa para, né? E até as notícias ficam mais amenas, hein? O pessoal fala assim, graças a Deus, uns falam assim, não, o Brasil tem feriado demais, a produção industrial cai, a venda de varejo cai. Tem isso. Mas a vida não é só trabalho. Não é só trabalho, mas eu acho que se tivesse menos feriado no Brasil, a criminalidade aumentaria ainda mais. Porque até ladrão parece dar um tempo, né? Bandido dá um tempo no feriado, não sei não. Você manda o seu pitaco aí pro 8400-1757, 8400-1757. Você que está ouvindo aí, quer dar sua opinião nesse feriado, você que está trabalhando junto conosco, está conversando com a senhora da padaria, ela falou para mim, ela falou, senhor, você está trabalhando? Falei, tá firme. Ela falou, pois é, senhor, só nós, padeiro, bombeiro, policial militar e jornalista, esse povo que não estudou, que trabalha hoje, né? Graduou direito. Muito obrigado pela parte que me toca, né? Abusos de calungas ocorrem há 20 anos. O líder comunitário faz denúncia a deputados federais durante a audiência e aponta a existência de uma rede de aliciadores de menores calungas. Que coisa abusiva, hein, cara? Que coisa absurda, né? Nossa Senhora. O Conselho Tutelar do município registra 5 casos por mês, mas tem dificuldade em comprovar os abusos. Uma semana de greve impõe sofrimento e expõe o caos nessa área de saúde. Está sendo uma maldade, hein, cara? Serra segue Fernando Henrique Cardoso e condena a proposta do impeachment. Eu acho que são pessoas lúcidas do PSDB. Tanto o Fernando Henrique Cardoso quanto o José Serra são pessoas lúcidas do PSDB. Não, mas essa frase aí é um perigo, viu? O que eles falaram, na verdade, que no momento não há uma base jurídica para isso. Não é que eles condenam o impeachment, não. É uma frase muito simplória aí que o pessoal da internet, os jornais, principalmente da chapa branca, gosta de colocar. Eles falaram que no momento pode mudar daqui a uma semana, se surgir amanhã, isso. O Ministério Público tem notícia amanhã, então mas isso todos nós sabemos. Não precisa falar o óbvio, né? Não, mas às vezes a pessoa com um pouco de informação, ela fala, não, mas os caras estão jogando contra? Não. Não estão jogando contra. Eles querem mais subsídios jurídicos para pedir o impeachment. Violência campeia no Brasil. Isso também a questão do impeachment aí, ele é político, né? É político, não é? Não é político. Não é por um desejo... É político. Porque se não fosse político... Se fosse o PT na posição, já tinha pedido 5 vezes esse ano. 5? Não, mas não, a questão não é pedir. A questão não é pedir, a questão é política. São eles que vão decidir, são os deputados que vão decidir. A população já mostrou mais de 50% que deseja, mas não sabe por quê. O Djalma lembrou muito bem, na verdade, a população vai à rabeira dos políticos que querem aquilo. Por que o Collor caiu por causa de uma elba? Porque o Collor estava roubando sozinho, não deixava o pessoal roubar com ele e caiu por causa de uma elba. Agora, quem deixa roubar junto? Não, é tudo coisa nossa aqui. Não cai de jeito nenhum. É verdade. A violência campeia no Brasil. Pelo 4º ano seguido, o país lidera o ranking de países com o maior número de violência no campo. Conforme a CPT, eu não sei o que é CPT. Comissão Pastoral da Terra. Comissão Pastoral da Terra. Obrigado, Djalma. Aumentou em 273% o número de tentativas de assassinato, passando de 15 casos em 2013 para 56 em 2014. Essa lei de desarmamento foi uma aberração para quem mora na roça. Porque é o seguinte, a polícia não dá conta de dar segurança aqui na cidade, na Rua 2 do centro. Imagina o cara que mora a 15 quilômetros, 20, 30 quilômetros na cidade. Né? O bandido sabe que ali naquela residência, naquela casa rural, não tem uma arma. Não é só na rural, não. Isso é parcialmente verdade. Porque da mesma forma que a polícia não tem condições de ir lá proteger, ela não tem condições de ir lá fiscalizar também, não. O sujeito deixa ali uma calibre 12 guardada num canto lá, quem que vai descobrir? Tem que guardar naquela guarda lá no canto. E eu não conheço uma fazenda do jeito que mora Mas lá. também sempre vai estar desprevenido. O bandido tem o tempo todo para arquitetar. Claro,
A indústria de armas financiou 21 deputados. Mais de 70% dos candidatos que receberam doações de campanha da indústria de armas e munições se elegeram em 2014. Dos 30 nomes beneficiados pelo setor, 21 saíram vitoriosos das urnas. São 14 deputados federais e 7 estaduais. E eles falam que essa turma que está querendo revogar o Estatuto. Ô, Rosenval, lá na minha terra onde eu nasci, que é o Líbano, todo mundo anda armado. E ninguém está matando outro na rua, a não ser os terroristas. Então não é só a questão do armamento que mata, não. Tem outras coisas por trás. Claro. Adolescentes tentam assaltar casa, mas morador reage e deixa um baleado. Isso foi no setor Vila Rosa, em Goiânia, na tarde dessa segunda-feira. Esse cara tinha Armados, os menores tentaram roubar uma casa, mas o morador reagiu e conseguiu balear um dos menores. Porque eu acho o seguinte também, Djalma, você que é um bom advogado, me corrija uma coisa. Tá, o sujeito entra lá na minha casa, tenta me assaltar, não sei o quê. Aí eu tenho lá uma arma ilegal, dou um tiro nele. Qual é a pena do cidadão? A pena menor? A maior absorve a menor. A maior absorve a menor. Aí essa questão aí do porte ilegal de armas não vai ter influência nenhuma. Torna-se obsoleto, né? Vai dar uma dorzinha de cabeça mínima, mas... Está defendendo a própria vida, né? É evidente. Levi, ele precisa comprovar aí a legítima defesa. Ok. Né? A reunião para discutir fim da greve na saúde em Goiânia acaba sem acordo. Que coisa horrorosa, nós estamos sofrendo muito essa população. Levi confirma a publicação de balanço da Petrobras nos próximos dias. Mas não vai ser refresco não, viu? A Petrobras está no baixo astral, 8400-1757, você manda o seu pitaco. Ela é hoje que já foi por muitas vezes a primeira, é a 40ª empresa do ranking hoje das empresas brasileiras. E a empresa estatal então, entre as brasileiras e estrangeiras. A primeira é a Nestlé, a segunda é a Johnson e a Petrobras é a 40ª. E é a maior estatal que mais deve no mundo. Nossa Senhora. Operação Lava Jato, cunhada de Vacari depõe na Polícia Federal. Menina faz parte de irmã após assistir o procedimento na TV. Isso foi uma menina britânica. As crianças estão cada vez mais inteligentes. Né? Só um segundinho, desculpa. A cunhada do Vacari mentiu. Mentiu? Mentiu, e muito. Tem prova que ela mentiu, que ela estava no banco, tem as fotos que ela estava depositando dinheiro na conta da cunhada, mentiu. E hoje a prisão preventiva dela vai ser decretada. Ah, é? Vai. Mercado financeiro estima que a inflação vai a 8,23% este ano. Não é um bom prenúncio, hein? Cevan completa 34 anos de existência lutando pela valorização das mulheres. E mulheres valorosas estão lá. Tem a advogada Darlene, luta com unhas e dentes para poder ver se traz um pouco de refresco para as mulheres perseguidas pelos homens brucutus. E também não são só mulheres, são crianças também. Principalmente as crianças, né? Aquele ali, quando você ouve cada história ali, realmente apavorante. Apavorante. Ô Fleury, você é uma fera, viu? É macho mesmo, viu? Que você é brasileiro, né? Olha, os brasileiros pagaram 12,872 trilhões de reais nos últimos 10 anos, aponta o impostômetro. Olha aí. Agora você vê, isso aí dá para resolver o problema. Olha... E precisa de ajuste fiscal, hein? O imposto do Brasil é uma coisa assim... Às vezes o imposto do Brasil de 2 meses é superior ao PIB de muitos países aqui da América Latina. Se fosse discriminado na notinha, igual é nos Estados Unidos, dava maior que o valor das compras. O tanto de imposto que tem dentro do... Às vezes não, por exemplo, é maior que do Paraguai e do Uruguai junto. Pois é. O Laboratório Núcleo reúne o melhor para a sua saúde. São mais de 35 unidades para atender com toda a conveniência, agilidade, qualidade e dedicação que você merece, hein? Laboratório Núcleo cuidando de você. 3223-5000. Está aberto no feriado, hein? Pode lá fazer o exame da dengue, ali atrás o Cássio Hotel. E lembrar que arroz Cristal, feijão Cristal e todos os produtos da Cristal Alimentos são qualificadíssimos. Pode comprar. Tem na marca Cristal, pode ficar sossegado. Bom, livros sobre a vida de Otávio Lage será lançado nesta quinta-feira. Para quem conheceu o Dr. Otávio Lage, eu tive eu estive quando adolescente na fazenda dele. Conhece a fazenda dele lá? Já conheceu? Conheci. Na Quirinópolis? É linda, Conheci. Né? E ele me tratou, eu fiquei tão assim, na época, tudo que você faz assim, quando você tem 18 anos, 17 anos, parece que tem um sabor diferente. Ele era um gentleman. Ele era um gentleman, um sujeito muito bacana, Grande homem. O grande homem. Eu não me lembro qual a profissão dele. Alguém se lembra aí, não? Veio de Minas, né? Eu não sei. Pra Goiás. O que era, que ele era, não. Eu não sei por que eu tenho na cabeça que ele era engenheiro, mas não sei. Não sei qual que era a profissão dele, não.
Avenida 87 liberada após reparos no asfalto, graças a Deus. Quem morava lá naquela região, quem mora lá estava sofrendo. Aqui, vamos lá. Comurg notifica 2.362 cidadãos por infringir código de posturas do município. Gente, jogar lixo. Olha, lá na minha região, a Comurg limpa toda semana e os picaretas, sem vergonha dos moradores, que estão lá, chegam na frente da chácara dele e ele joga o lixo lá no lugar que não pode jogar. É impressionante, e atrai mosquito da dengue. O povinho miserável é um descaso da própria população. Nossa Senhora. É uma coisa horrorosa. Aqui a Dilma sanciona aumento de verba do fundo partidário para 867 milhões. Olha o ajuste fiscal. Olha aqui. Nós estamos arrochando, pagando mais imposto em tudo e ela aumenta o fundo partidário. Esse é o exemplo de administração que nós estamos tendo. É uma coisa horrorosa. Gente, não dá para entender um negócio desse. É só o povo brasileiro que tem que fazer sacrifício, economia. O que a Polícia Federal diz ao Supremo que não localizou testemunha que citou... É Anastasia que chama esse cara? Anastasia, né? De Minas. Diz que não conseguiu avançar na investigação porque não conseguiu localizar a única testemunha que mencionou o nome do ex-governador mineiro, a Polícia Federal. Ele chama-se Jaime Alves de Oliveira Filho, o Careca. E esse cara... Careca, capaz que ele perdeu mais do que o cabelo, né? Não consegue encontrar. O que você acha? Que ele está dando sopa por aí? Val, você queria saber a profissão de quem? Otávio Lage. Engenheiro civil. Eu chutei que ele era engenheiro. Formado na Pontífice de eu lembrava, assim, São Paulo. Vagamente que ele era engenheiro. Essa eu não sabia não, eu li na internet agora. Chineses já leem mais suportes digitais do que no papel, revela a pesquisa. É interessante isso aqui. Eu quero falar sobre esse assunto, parece um assunto tão pequeno, mas ele tem uma coisa sobre a leitura digital. Vamos falar que a gente fala sobre o mundo digital um pouco aí. O mundo digital, o advogado Djalma Rezende, que não é exatamente da geração digital, né? E nem usa computador. Você não usa computador. Mas em compensação... Geração analógica. Não, o Djalma disse que não usa computador. Eu até estava pensando assim, que eu li que você faz todo o seu negócio à mão, escrevo. E alguém vai lá ou dito para as pessoas. Mas em compensação, o que esse homem tuita no celular dele não está no gibi. Agora eu não entendo. Como é que ele não usa computador, mas no Twitter... Se ele não gosta de tecnologia, vê se a coleção de carro que ele tem é de 1.500 e pouco. É tudo tecnologia. Ele é o único brasileiro que tem um carro que sai voando. Não. Mas olha aqui, veja bem, mas não é verdade, não é uma coisa interessante, porque se você não gostasse muito de coisa, você não tuitava. Não, mas é porque eu sou do tempo da datilografia. E depois eu tive um acidente e o ASD-FG aqui ficou comprometido e eu tive dificuldade para no computador utilizar os dedos, né? E aí ficou... Aposentou a máquina Olivetti? Aposentou a máquina Olivetti e também tive, assim, já várias informações que quem escreve à mão tem menos chance de ter mal de Alzheimer. Ok. Aqui, o nosso grande Ulisses A.S., eu quero agradecer, na coluna Café da Manhã. Ele colocou aqui Rosenval Ferreira na Rádio 730. Muito obrigado, Ulisses. Ulisses vem amanhã? Vem amanhã. Ulisses é grande figura, né? Essa é uma grande figura do jornalismo de Goiás, é o Ulisses. Bom, aqui... Ok. Por que não conseguimos combater as superbactérias? Yanomamis podem ter a resposta. 34 índios Yanomamis de uma tribo isolada da Venezuela podem ser a chave para compreender por que nosso corpo não consegue combater algumas superbactérias. Mesmo sem nunca terem tomado remédio, esses Yanomamis apresentam resistência a antibióticos criados pelo homem. Que coisa interessante, hein, cara? Estudar os coitadinhos dos índios. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Como explicar a relação de um torcedor com seu time? Somos brasileiros apaixonados por uma bola e com ela vivemos sentimentos intensos. As cores e gritos podem ser diferentes, mas tem algo que nos unifica: o desejo de vencer. Até porque futebol não é só esporte,
é paixão. E paixão não se discute, se sente, se respeita e se admira. Arroz Cristal, patrocinador oficial do Goianão 2015. Alô, eu queria um guincho. Meu carro deu uma pane geral. Tô preso no meio da estrada, longe da cidade. Sim, senhor. Mas pela distância vai sair bem mais caro. Por um acaso o seu seguro automóvel é Belcor? Não? Então seu caso é muito grave. Seguro automóvel é necessidade. Então faça na Belcor, a maior corretora de seguros do estado de Goiás. Ligue 3018-2000 e conheça as melhores condições do mercado. Rádio 730, todo mundo fala, todo mundo ouve. Rosenval Ferreira. São 8 horas e 31 minutos. Você manda o seu pitaco 8400-1757. Pode mandar que o cacique Luciano coloca no ar. Ele é inimputável. Isso. O dia dele foi domingo, né? Hã? O dia dele foi domingo, 19 de abril. Dia do índio, né? E a tribo dele está crescendo cada vez mais. Lembre-se de curtir o Facebook do Banana Shopping, né, Maurício? É isso aí. Você vai concorrer a prêmios semanais, né? São mais de 120 lojas com produtos de qualidade e preços incríveis aqui no centro da cidade. E a Credijur trabalha para oferecer sempre o melhor aos profissionais de direito, garantindo as menores taxas. Não é um banco, é uma cooperativa, mas oferece tudo que um banco deveria oferecer, você não oferece. E você não precisa ser ligado ao AB, basta ser bacharel em direito. Liga lá e descubra as vantagens 3216-0102. Bom, antes de passar aqui para o nosso assunto, um assunto que eu achei interessante, olha aqui, uma britânica grávida diz não saber quem é o pai após fazer sexo com 25 homens em uma festa. Ela foi numa festa e estava rolando um filme pornô, e ela disse que queria imitar o filme pornô. Aí ela, literalmente, ninguém forçou ela nada. Ela falou assim, eu vou fazer sexo com todo mundo, pode vir, moçada. Aí ela fez sexo com 25 dos convidados da festa. E engravidou. Jimmy Joplin? Agora, ela não sabe exatamente quem é o pai, não tem a menor forma de saber, e fica muito complicado, porque ninguém é obrigado a dar, né? Aí tem que ser 25 processos para chamar 25 caras. Será o azarado, hein? A Jimmy Joplin fez isso, né? Na viagem de trem. Foi? A roqueira. Com todos que estavam dentro do trem. Ixi. A Janis Joplin... Classe executiva é outra coisa, né? depois ela ficou... Eu sou viagem econômica. Aí no final... Você nunca teve uma dessa, né? No final da viagem, ela disse que ia fazer amor com o namorado dela. Que até então não tinha feito. Mas veja bem, essa informação aqui de que os chineses já estão usando mais o digital do que o papel... joga, Flori, para o seguinte aspecto. Eu estava numa roda esses dias, uma pessoa falando assim, olha, agora os livros estão obsoletos, até eu estou com a minha biblioteca lá com milhares de exemplares, não sei o que fazer, porque se limpar, que dá um trabalho tremendo. Ele falou, não, mas isso não usa mais não, você tem o livro, o iPad, tem tudo lá, você vai lá, puxa, com um iPad você leva a sua biblioteca inteira para a viagem, né? Então isso está obsoleto. Aí um outro falou, não, eu não abro mão de pegar meu livro, cara, sentar com ele, manusear o livro, cheirar o livro, sentir o cheiro do papel, marcar o livro, dobrar ele, passar a caneta, que você pode fazer também no iPad. Mas isso eu não abro mão porque eu acho isso uma coisa assim, bucólica. O cara falou, inclusive, falou assim, é como você abrir mão de ir para a fazenda para sentir o cheiro da natureza e comprar... Porque isso vende ar comprimido com cheiro da natureza e cheirar dentro do seu quarto. O que você acha, Floria? Você acha que é isso mesmo? Você tem essa tendência? Quer dizer, vai acabar mesmo? O livro acaba? Não, acabar não. Acabar não? Não. Mas assim, o que nós vemos hoje em dia são pessoas realmente substituindo o livro, o papel, por esses programas de computador. Eu não trocaria. Você não troca? Você não tem o seu iPad, não lê no iPad? Ler, mas eu não troco. Eu não gosto de ler. Até porque não tem todas as obras. Não tem todas as obras. Ainda, né? O computador veio para resolver os problemas que nós não tínhamos, né? Nós passamos a tê-los. A informática. E entre aspectos, essa questão virtual aí, considera-se os comportamentos compulsivos, tá? Que vem crescendo de forma assustadora. A pessoa não consegue largar, né? E as relações interpessoais também. Hoje você chega num restaurante, num bar,
Certo. Você pode olhar. A maioria das pessoas não estão interagindo. Elas muitas estão ali... vezes estão conversando entre elas mesmas, mas por WhatsApp. Mas ler não. Não interagem. Leitura não. Leitura, o brasileiro lê pouco, né? Lê muito pouco. Lê pouquíssimo. Mas não interage. Não interage. Tá? Agora, esse aspecto, eu acho que o livro jamais vai ser substituído. Ok, 8400-1757, se desse o pitaco. Pois não, Maurício? Não, eu acho que é uma tendência, o livro nunca vai acabar, né, fisicamente em papel, mas é uma tendência a aumentar a leitura digital. Né? Veja bem, na minha época de infância, meu sonho era ter uma Barça para fazer minhas pesquisas de escola, né? Claro, Hoje, era o sonho de todo aluno. Eu acho que a empresa nem existe mais, né? Não existe, não. Acabou. Porque hoje é o Google. Você baixa toda a sua pesquisa no Google, no Yahoo, né, e nesses outros sites de pesquisa. Então, a tendência é diminuindo bastante. É mais fácil, né? Você ter uma enciclopédia... Era muito caro também, né? Era muito caro, caríssimo. Poucos alunos. Eu nunca tive condições de comprar. Era eu também não tive. Delta da Rose. Meu pai tentou, mas era que você comprava a prestação. Era muito caro. Eu acho que o sistema de leitura digital vai ampliar cada dia mais. Vai ter as bibliotecas, vão ter os livros tradicionais. Mas esse sistema de celulose, de fazer o papel... Você fala uma questão de ecológico. Isso, vai diminuir a cada dia mais, eu acho. Agora, Djalma, o judiciário está tentando passar as coisas todas para digital, né? Não fez tudo ainda não. Não terminou ainda, tem muitos processos físicos ainda. É físico. Mas eu só levando o lado para a área que você tão bem domina... Tem hora que eu fico preocupado, que é o seguinte, eu sei de casos, pelo menos um caso, e eu fiquei horrorizado. Até hoje eu fico pensando nisso, falei, gente, será que eu devia ter feito alguma coisa? Mas não tinha clima para isso. Mas eu presenciei um caso que um advogado chamou, eu estava lá com o pessoal, aí chamou o dono da casa, falou, como eu prometi para você, aquele processo seu, e põe na churrasqueira que nós vamos queimá-lo. Ele queimou, eu vi. O sujeito queimando um processo porque prometeu pro dono da casa. Eu morava em São Paulo. Tem muita coisa, né? A restituição de autos que está prevista no Código, ela não é completa. Eu posso afirmar que eu tenho, não só no digital, mas eu tenho físico, inclusive tem 2 salas fora do escritório para guardar processos. E eu os tenho na íntegra. Pois é, e aí o sujeito queimou. Antes e até do digital, né? Hoje eu tenho digitalizado, mas eu tenho também no físico. Aí ele queimou lá, quer dizer, acabou com o processo, né? Foi uma coisa horrorosa. Isso é um crime, né? Absolutamente. Um crime pavoroso, na minha concepção. Mas eu pergunto, quando eu penso, lembro dessa cena horrorosa, eu fico pensando, o digital, os mecanismos de proteção para impedir que a pessoa... Porque no digital até é mais fácil, não precisa nem dar fogueira. É só pegar um hacker lá, muito bom de serviço, acabou. Os mecanismos de defesa são confiáveis? Não acredito que são, como não são na questão física. Mas eu acho que no digital ele tem mais segurança em razão de o advogado ter, por exemplo, é tão fácil hoje você ter o processo inteiro no computador. Uma cópia, né? Uma cópia. Cada advogado faz saber backup, né? Então, na questão da restituição de autos, que é prevista em lei, né? Então, eu acho que não é mais seguro. Mais seguro não em razão da proteção, mas em razão de uma cadeia sucessória que você tem de cópias. Certo. Agora, entrando nesse lado que vários aqui mencionaram, Fleury foi o primeiro, e sob o ponto de vista dessa coisa digital, está realmente ocupando os espaços das pessoas interagirem umas com as outras. Porque eu estava vindo no elevador ali, conversando com um cidadão aqui do prédio. Aí eu falei, senhor, tá bem? Tá bom. Bom dia. E eu estendi a mão para ele. Não viu? Não, ele pegou na minha mão e ele falou assim, poxa, rapaz, que bacana, você ainda é daquelas pessoas que ainda estende a mão. Eu falei, bom, esse é um hábito que é milenar, né? Milenar. Que, na verdade, tem a origem no fato de que você, ao dar um bom dia, você cumprimentar a pessoa que lhe é cara, você manda e recebe energia de volta daquela pessoa. E que você está desarmado. E você está desarmado, né? Essa é uma das coisas. Então, mas acho que a parte da energia até mais com certeza. Profunda, né? E hoje, ele falou, não, hoje você sobe no elevador, além dele não estender a mão, ele mal te cumprimenta, ele fala bom dia, mas olhando para baixo.
Né? Então, mas eu no elevador, eu lembrei disso, Tião, porque no elevador a pessoa não está olhando para baixo, ela está olhando para... Olha, você sobe no elevador, se você subir com 6 pessoas, 4 delas ou 3, 5 delas estão olhando para o celular. É verdade. Então, você acha que isso praticamente olhando pro nada, porque não tem sinal. Não tem sinal? Não, mas às vezes o cara armazenou ali, armazenou. Ele está lendo o que está armazenado. Então, Djalma, você não acha que isso está... Depois passa o Tarran ali, que isso está... Nós estamos fazendo uma geração de pessoas solitárias e que ficam só na maquininha, não tem contato. Mas às vezes você está interagindo com outras pessoas, né? Mas não é fisicamente. Não é fisicamente. Não existe mais a internet, você está colocando aí, ela não... Você ter acesso, como colocou aqui, ao Google, já foi provado agora recentemente, a gente sabe isso há muito tempo, que não tem aumentado o nível cultural das pessoas. Pelo contrário, a internet, desculpa a expressão, tem emburrecido as pessoas. Porque as pessoas não passam a ter conhecimento. Eu vou discutir com você aqui o assunto sobre a elasticidade do rabo da lagartixa. Pronto. Eu não sei o que eu faço. Eu vou no Google correndo, olho e acabou. Daí 5 minutos eu não sei mais o que eu discuti. Entendi. Eu não aprendi. Eu interagi, mas não aprendi. Então, tem emburrecido. As pessoas não estão lendo mais porque tem o livro digital. E o que você colocou, a internet não provoca relação humana. As pessoas não estão tendo mais relacionamento, estão tendo ação. No máximo, bom dia. As pessoas conversam com você saber quem é. Já estão namorando via internet, já não tem mais o físico. Então, quer dizer, a internet não... Isso é mentira, não aproxima. A internet tem distanciado as pessoas. Não tem provocado relacionamento. Ela tem provocado ação, não relação humana. Questão da energia aí, você sabe a origem do abraço? Por que as pessoas se abraçam? Não, pode falar. É porque as pessoas, ao se abraçarem, elas ficam mais fortes, porque os animais de 4 patas, eles são muito mais fortes. Por exemplo, se derrubar um cavalo, por exemplo, pelo peso do cavalo, se você unir 10 homens, por exemplo, eles estariam mais fortes. Mas você abraçando, você fica quádruplo. Então aí você tem mais força. Essa é a origem do abraço. Além de que o contato físico, isso não tem que ver com crença, as pessoas têm mania de achar que tem que ver. Ninguém viu o oxigênio, ninguém vê o ar e sabe que existe. É a questão real. A transferência de corpos. Quando você encosta na pessoa, dá a mão, abraça, além do que o senhor colocou, que é perfeito, é uma transferência de energia. Pode ser tanto positiva como negativa. Os sábios do Oriente não gostam de cumprimentar pegando na mão, porque é uma transferência. Então, um abraço, ele é aconchegante, ele transfere energia, além do que ele colocou, força do quadrúpede. Perfeito. O Fleury, nós dois abraçados somos 2 quadrúpedes muito bacanas. Um quadrúpede perfeito, hein? Meu compadre, eu e o Fleury abraçados fazemos um... Ninguém derruba, mano. Pelo amor de Deus. Fleury precisa abraçar mais. Cena horrorosa. Que cena horrorosa de imaginar logo de manhã. Eu sou Rosenval Ferreira, jornalista brasileiro como você, que paga a mais absurda, injusta e mal aplicada carga de impostos do planeta. Eu e minha equipe não temos rabo presos com ninguém. E falamos as verdades que você, ouvinte, gostaria de falar e saber. Olha, a seguir você fica com Altair Tavares no programa Cidade Fala. Vem aí o homem da Cidade Fala. Lembrando também que seguro de automóvel é coisa seríssima. Então faça o seu seguro do seu carro com a Belcor, maior corretora do estado de Goiás. Belcor Seguros, ligue e faça sua cotação a hora que você bem entender. Nesse feriado acredito que não está lá, mas amanhã, 30/18/2000. Diz que fui eu, olha, eu vi no programa do Rosenval. Aí o pessoal fica perguntando, escuta, você parece que chama o Tarran lá, mas você não gosta dele e tal. Eu falei, não, gosto porque eu tenho inveja do Tarran, não é? Tarran solteiro, tá sempre rindo, falando, tô na roitada, cheguei atrasado, porque eu bebi até 3 horas da madrugada. Vai te catar, cara, não gosto de você mesmo, não. Sou casado. Casado. Sou casado, muito bem casado. Minha mulher que não é. Tadinha. Você briga demais comigo. Eu vou falar com você, os meus debatedores servem, que são amigos fiéis e tudo mais, para comprovar teorias fabulosas. Por exemplo, o Djalma me ajuda a comprovar uma teoria. Inveja não mata. Porque se inveja matasse, o Djalma nem saía de casa. Né, Fleury? O Djalma não saía nem de casa, que eu nunca vi ter inveja do Djalma assim. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já.
Como instituição financeira integrada e de confiança, a Credjur trabalha para oferecer o melhor ao profissional de direito, desde aplicações financeiras, linhas de crédito, seguro, internet bank, até as mais diversas necessidades bancárias. A diferença é que a Credjur oferece as menores taxas, os menores preços, as melhores condições operacionais aos seus associados. Para se associar, basta atuar no mundo do direito. Seus planos não precisam esperar. Associe-se à Credjur e aproveite as vantagens. Ligue 3216-0102. Como explicar a relação de um torcedor com seu time? Somos brasileiros apaixonados por uma bola e com ela vivemos sentimentos intensos. As cores e gritos podem ser diferentes, mas tem algo que nos unifica: o desejo de vencer. Até porque futebol não é só esporte, é paixão. E paixão não se discute, se sente, se respeita e se admira. Arroz Cristal, patrocinador oficial do Goianão 2015. A rádio que o Brasil conhece, Rádio 730. Rosenval Ferreira. É você que está nos ouvindo no feriado aí, 8400-1757. Estou ouvindo vocês aqui em Caldas Novas. Abraços do vereador Tomatinho. Ô, Tomatinho, você tá em com tudo e não tá prosa, porque o tomate tá caro, meu. Nossa Senhora, o Tomatinho tá com tudo. Um abraço, Tomatinho. Bom dia, amigos. Meu Pitaco Internacional de hoje, nós temos uma correspondente lá em São Francisco, muito bacana. Aqui em Silicon Valley, Califórnia, usa saliva para teste de câncer de mama. Método promete ser rápido e eficaz para detectar o câncer. É o nosso amigo Rodrigo Orlando, de São Francisco, Califórnia. O que? Tem muito gaiato que vai querer fazer teste aí, doméstico, viu? O que é? Alguém entende isso aqui? Trigão da Vila Formosa? O que é isso? Será que, o apelido deve ser... É o apelido dele. Então, Rodrigo Orlando, de São Francisco, o apelido dele é o Trigão da Vila Formosa. Tá bom, Trigão, da Vila Formosa. Aqui, quem mais mandou aqui? O Silvio está mandando aqui, dizendo que é um belo exemplo de trabalho que nós estamos dando. Os debatedores, aqui, ó, que exemplo de trabalho vocês estão dando? Mesmo com feriado, todos os debatedores compareceram. Parabéns a vocês, da Amanda. Você vê como é que tá a crise, meu querido. Tá difícil. Mas olha, vou te falar, feriado sem dinheiro é igual olho azul em gente feia. Não adianta nada. Não, mas veja bem, não adianta nada. Uma das coisas que eu tenho é que a pessoa que tem bom senso e pode... não viaja em feriado. É verdade. Não é? É mais caro, é mal servido, é lotado. É perigoso. E arriscado. Muito arriscado. Porque veja bem, você, por exemplo, a pessoa que começa a viajar no feriado de carnaval, cara, o maior perigo do mundo, porque o sujeito bebe mesmo, vai pra estrada. Mas em todos os feriados bebem. Todos os feriados, né? Eu acho que eu, por exemplo, sempre que eu posso, eu evito viajar no feriado, porque inclusive tudo igualmente. Você também, né? Tudo fica mais caro, né? Aliás, que viajar hoje, Tarran, é uma coisa impressionante. Tava com o nosso dólar da Dilma aí, tá eu pensei, bom, né? olha, vamos ver uma equação aqui sobre a equação de viajar. Para o exterior, para pessoa de classe média, trabalhador, como nós aqui, né? Ficou inviável por causa do dólar. O euro já é uma coisa pesada para todo mundo. Viajar para o Brasil... Meu, se ir para um lugar bom, se vai para Porto de Galinhas... Ser explorado. Não, ser explorado. Olha, No Brasil, o turismo feriado, eles aumentam o preço absurdo, o que não acontece no mundo. R$10 a long neck lá em Porto de Galinhas. Não é? Então, qual é a opção que nós temos? Isso aí de ondo. Tá, vamos fazer um negócio aqui. Djalma, você que viaja muito, em Goiás, quais são as opções de turismo em Goiás? Olha aí, estou perguntando para um goiano, hein? Eu não gosto de voltar para a roça de novo, como eu fui criado nela, né? Sei. Então aqui seria Caldas Novas. Caldas Novas. Pirinópolis. Ali aquela região do Mas ali aí já é mais... Goiás Velho. Aruanã. Já é mais... Não, mas aí já é mais... sentido natureza, porque você não tem ali muita... estrutura, né? Turismo de Caldas Novas é um turismo familiar, né? Você tem que ir lá, com aquelas águas quentes e tal. Pirinópolis é turismo de quem mora em Brasília. Pirinópolis, não. É um belo turismo. Não, é um belo turismo, mas vou dizer uma coisa pra você. Eu nunca fui. Mas a cidade não comporta. Eu quero dizer o seguinte, eu gosto de cidade. Quem passa o Réveillon em Pirinópolis tem problema de falta de luz
toda a virada do ano. Mas eu gosto de cidade. Eu gosto de cidade grande. Você gosta de cidade? Gosto de cidade, gosto de cidade grande. E a Pirinópolis não comporta. Não. Agora, mesmo... Nem Caldas Novas também eu não gosto. Não, desculpe cortar, mas Caldas Novas, eu fui lá, inclusive, quero mandar um abraço pro pessoal do Privé, do Grupo Privé lá, pessoal maravilhoso, me convidaram lá, eu e minha família, foram fabulosos comigo. E é um lugar que vale a pena ir. Mas eu vou te falar, restaurante em Caldas Novas... Caso sério. O meu, eu entrei num restaurante, quando eu sentei, que eu vi o preço do cardápio... É um absurdo. Eu confesso pra você que eu fiz uma coisa chatíssima. Já pensou você sentar com o menino, pedir cadeira, 2 gêmeas, cadeira pra beber, sentei lá, dando de bacana, que legal, vamos sentar aqui. Foi embora. A hora que eu levantei, eu pedi o garçom, eu lembrei que minha avó morreu pela 5ª vez. Porque, cara, Fleury, eu não acreditei no preço, sinceramente. R$162 por um prato com massa... Não existe. Qual o parâmetro que esses caras estão tendo? É surreal. Djalma, você viaja muito para São Paulo? Viajo muito. Mas São Paulo tem bons restaurantes, não tem? Excelentes. Os melhores, aliás, os melhores do mundo mundo tá lá. Tá. Você tem um restaurante em São Paulo que chama-se Geros. Você deve conhecer. Demais. Não é bom, não. Grupo Fazano. Não, ele é pra lá de bom. Eu gosto de ir lá no Geros para comer, inclusive, um prato que é um espaguete ao vongole, certo? Esse prato custa lá R$51. R$51. Não sei por que 51. A última vez que eu fui lá, R$51. Agora, um prato de massa, R$162 em Caldas Novas, Fleury. Tem base no Em Goiás acontece o seguinte, o pessoal reclama que não tem movimento, é só na época do feriado. Claro, durante o que não é feriado, eles podiam ter um preço melhor, mesmo no feriado, para atrair o pessoal ir para essa cidade fora do feriado. Chega no feriado, eles exploram. Ninguém quer ir. Você vai aqui em Pirinópolis, na qualquer pousada ali razoável, mediana, eles estão cobrando R$500 para você passar um sábado para domingo. Então, quer dizer, exploram. Aí ninguém quer, durante a semana, ir para esses lugares. Uma má administração. Falta aí administrador no turismo em Goiás. E eu quero explicar também aqui a minha rejeição por esses lugares é porque eu sofri demais na roça. Fui criado na roça e depois, quando melhorei condição de vida, eu sou urbano mesmo. Você é urbano mesmo, né? E urbano com infraestrutura. Se eu puder ir para um lugar que tem infraestrutura, esse negócio de acampar, esse negócio de um dia só na roça. Djalma. Programa natural. Eu também venho da zona rural. Eu nasci bem, inclusive a música que o Sacripanta do índio aqui, o cacique Luciano queria escolher pra mim, falei, não tem vinheta não. Sabe qual que ele queria escolher? Aquela, bem lá pertinho de Rio Verde. Falei, lá interior de Goiás. Ele queria escolher essa. Falei, não dá, peraí. Mas eu realmente nasci de uma família, graças a Deus, muito culta. Meu pai é um sujeito culto. Tá em coma, coitadinho. Mas culto, o sujeito tinha cultura. Não tinha dinheiro, mas tinha cultura. Lia, passava livros para a gente ler, então tinha um viés cultural bom. Mas a nossa casa na fazenda era de pau a pique. Acho que boa parte das pessoas... Sabe o que é a casa de pau a pique? Sabe não, minha filha? Tá vendo? Ela não sabe. Olha aí. A casa de pau a pique, explica para ela aí. Mas só uma coisa, todo mundo, vocês que têm uma idade mais assim, avantajada, são rurais. O Brasil só tornou-se urbano a partir da década de 70, mas real a partir de 65. Não. Então, quem nasceu na década de 60, 50, mais da metade da população nasceu tinha os empregados e tinha os patrões. Tinha o pessoal que tinha dinheiro. Mas a população era rural. O Djalma, com certeza, sabe o que é uma casa de pau a pique, né, Djalma? Com certeza. Foi criada uma casa de madeira com barro. É uma casa feita de paus que são cortados ali na mata, enfileirados. Aí as pessoas preenchem aquilo ali com barro e bosta de vaca. Porque a bosta de vaca faz a liga. Isso. E protege a casa contra... E um monte de mosquito também. Não traz não, pelo contrário. Não, senhor. Não, senhor. Então quer dizer que o barbeiro não tem nada a ver com isso. Não. Quando você mistura o estrume, o esterco de vaca com o barro, ele não fica com... Mas depois falou para mim que não existe mais correr dentado em carro. Que não existe mais bateria, eu não falo mais nada. Não, bateria eu não falei, não. Falou naquele dia. Correr dentado. Você sabia disso, doutor? Ele falou que não tinha correr dentado em carro, mais nem bateria. Aí é o seguinte, você pega, essa casa é feita assim de barro, né? Então eu nasci nesse ambiente simples, muito, muito bacana. Mas ao contrário do Djalma,
isso me atrai, João. Parece que essas origens... Eu gosto muito de ir para fazendas. Quanto mais simples as fazendas são, mais eu gosto. Eu gosto, por exemplo, de fogão a lenha. Você gosta? A panela de ferro. Gosta da comida de fogão a lenha? Panela de ferro. Então, eu gosto muito da zona rural. Agora, aqui em Goiás também, você pode ser que tem família e sabe disso. Vai para um hotel fazenda aqui em Goiás para você ver. Caríssimo. Explorado. Caríssimo. Então, nós não temos opção de turismo em Goiás. Goiás. A cidade de Goiás, você que é lá de Goiás, né? Isso. É uma cidade de ponta cabeça. Se você quiser fazer um estudo sobre uma cidade de ponta cabeça no mundo, vai para Goiás. Vai lá, restaurante fecha para almoço. Fecha para almoço. Vocês não querem turismo, né? Não só fecha para almoço, como fecha no final de semana. Eles não querem turismo. Não querem turismo. Os museus não funcionam. O museu não funciona no final de semana, não é? E o pessoal olha o turista assim, o que você está fazendo aqui? Não, Goiás é uma cidade assim, para não visitar. Ele não gosta de se receber. Há anos eu não vou a Goiás. Há uns 3 anos que eu não vou. Eles são aquela expressão que você gosta de dicionário, chamado roceiro, que não quer dizer ignorante. O roceiro quer dizer que ele só está preocupado com as coisas dele, só quer saber do mundo dele. Então, em Goiás, você tem isso. Não, e você veja como nós estamos falando de coisas assim, diversificadas, hoje a feriado se presta muito a isso, a conversar amenidades. Sabia que o termo caipira em São Paulo foi redimido? Porque antigamente caipira era o sujeito que era símbolo do quê? Do atraso, do cheio de burro, idiota, cretino, é o caipira, né? Não, o caipira em São Paulo agora é símbolo do sujeito que gosta de coisas da natureza, que preserva a natureza. Mas é o real. Nostálgico. Quando o FHC colocou que o brasileiro era roceiro, o Lula, que estava em campanha, aproveitou disso. Está vendo? A FHC está chamando o brasileiro de ignorante, imbecil. E não era. A expressão roceiro significa que você está preocupado apenas com as suas coisas. Você não quer saber do mundo lá fora. Roceiro é isso, o caipira também é isso. Mas aí no senso comum, as pessoas distorcem tudo. Ficou pejorativo. Será que o pessoal... Na zona rural, no tempo no momento que eu vivi na zona rural, eu não sei se o Djalma teve essa realidade, foi a sua, Djalma, mas as pessoas tinham o mutirão, que o Íris não tinha? Tinha. Ajudavam umas às outras, né? Tinha a relação humana que eu estava falando. E nós andávamos léguas, que era tudo medido em léguas, né? Uma légua, sabe quantos quilômetros tem uma légua, moço? Essa moça é urbana demais. Uma légua tem 6 quilômetros, né? Então era tudo medido em léguas, né? Agora, por que é medido em léguas? Você sabe, João? Você que é uma enciclopédia ambulante, sabe? Não, sei não. Não, porque a légua ela foi medida pela capacidade do cavalo de andar, né? De trotar, vamos dizer assim. Então, era medida em léguas. Nós andávamos ou íamos a cavalo léguas para poder ir nas festas do vizinho, né? E aquilo era um acontecimento. Naquela época você tinha relação humana. Tinha relação humana. Hoje você tem ação. Você entra no elevador e fala, bom dia, no máximo. Sabe quem que é o vizinho? Não tem relação humana. Os vizinhos de fazenda, eles sempre se reuniram, né? Para ajudar um ao outro, a fazer grandes construções, edificações. Então era normal essa ajuda mútua da vizinhança, do pessoal da Senta na porta da casa para fofocar. Na porta do Banco do Brasil. E a fofoca também chama-se relação humana. Ela é o WhatsApp de antigamente, a fofoca. Olha, a República da Saúde também é padaria, confeitaria e cafeteria. Um grande abraço à República da Saúde, que só tem comida de boa qualidade. Rua 89, no 655, setor sul, próximo ao Clube de Engenharia. O telefone é 3942-6575. Ô, Grego, você está convidado aí na República da Saúde. Ô, Luciano, depois você manda um voucher lá, porque o pessoal está querendo ver a beleza do Grego. Ali tem as meninas que servem lá, que é a menina da entrada. Eu cheguei lá e falei, pede o Grego para vir aqui e tal. Eu falei, bom, ele cobra cachê. Ela falou, não, a gente serve sobremesa, tudo para ele aqui. Então você dá um voucher pro Grego lá na República da Saúde. Roseval, o Maurício falou uma coisa certa. Você sabe por que funciona bem o WhatsApp, Twitter, essas coisas? Porque a natureza humana é de fofocar. Bom. Ela precisa fofocar. Então, por isso que deu certo. Olha, no comando da nave, o grande Grego entende tudo e mais alguma coisa na mesa de áudio. Central técnica, Renato Mafra, Justino Guedes e Eurípides Mendes. Central de gravações, Renato Mafra, Roberval Silva, Wirley Alves, que eu chamo de Wirley, o pessoal chama de Virley Alves, e o Daniel Max. Diretor de esporte, o Charlie Pereira. Gerente comercial, Gisela Miranda. Né? Ô, Grego, isso é muito bom. Vamos amassar uma carne com uma gelação.
Opa, essa foi buscar longe, né? E ele achou, cara. Isso, cara. Aí quem não gosta disso? Isso é delícia. As outras que estão tocando atualmente. Eles falaram que essa é a minha música tema. Mas o Grego, o Altair Tavares não vem hoje, não? Chegou aí? Ah, porque o Altair Tavares... Eu queria ver como é que esse cara... Porque durante a semana ele acorda parecendo um lobisomem. Meu Deus, o que é isso? Agora, assim, lá, ele até saiu pra lá, ó. É. Eu quero ver como é que ele chega aqui. Vem cá, parece que é a mesma Tavares. coisa. Não, na mesma coisa? É, parece não, ali. será que no feriado? Nossa Senhora. E disse que o Altair Tavares era mais feio ainda. Não, mas aí é questão de ir pro livro dos recordes. Deus me livre. Bom, não sei se ele é melhor indo ou ouvindo. Até amanhã, se Deus quiser.